Para o professor Luiz Paulo, os diagnósticos realizados para a implementação de políticas públicas nos sertões baseiam-se tradicionalmente em dados secundários, sendo desconsiderada a participação das comunidades. A miopia dessa percepção tem levado, muitas vezes, a resultados inversos aos objetivos declarados. Mais que isso, o repertório de projetos costuma ser influenciado, ou mesmo definido e cooptado pelas oligarquias locais. Os primeiros sinais efetivos da ação do governo federal no Nordeste brasileiro começaram a aparecer, ainda que tardiamente, no início do século XX, com a criação do IOC, Inspetoria de Obras contra as Secas, que se transforma em INFOX, Instituto Federal de Obras contra as Secas, e posteriormente, em 1945, no DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Observa-se, entretanto, que as ações desenvolvidas por esses órgãos constituem-se basicamente no que tem sido denominado fase hidráulica do desenvolvimento, com a construção, sobretudo, de barragens para o abastecimento humano e animal. Posteriormente, desenvolve-se também a preocupação com a irrigação. O repertório de órgãos, programas, projetos e ações oficiais de combate à pobreza rural da região é certamente tão longo quanto o repertório de análises e de avaliações desses fenômenos. Nesse mesmo sentido, todo novo projeto oficial apresentado ao público inclui sempre dois elementos: uma análise crítica de tudo o que precede e a afirmação de que, com aquele projeto, enfim, todo o problema da pobreza rural será resolvido. Poderíamos mesmo periodizar as diversas abordagens em 5 fases fundamentais, quais sejam: a primeira fase já citada, a fase hidráulica, marcada pela construção de açudes, que se prolongou até os anos 50, com relevante papel para o DENOX. A segunda fase, que denominaríamos de transição para o desenvolvimento, teve início ainda durante os anos 40, com a criação da CHESF e da CVSF, Comissão do Vale do São Francisco, depois transformou-se em CODEVASF. Seguida da fase de modernização reformista, marcada pela criação da SUDENE, em 1959, quando as ações de desenvolvimento se destacaram por um processo pioneiro de planejamento regional, emergência da questão regional, ou chamada questão Nordeste. Com a ditadura militar, assistimos à fase de modernização conservadora, que se estendeu de 64 a 1985, período em que as secas voltam a ser determinantes principais da pobreza regional. É a fase do desenvolvimento rural integrado, em que os programas mais importantes foram, numa primeira fase, o Polo Nordeste e, em seguida, o Projeto Nordeste. E já em 85, o PAPP, Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, PAP. Nesse período histórico, as ações para o desenvolvimento da região do semiárido nordestino voltam a ser centralizadas no governo federal. A partir dos anos 90, temos a quinta fase, a do desenvolvimento sustentável, fundada nos conceitos de descentralização, participação e privatização. O caráter eminentemente social que marcava as fases anteriores é substituído por outro de cunho mais econômico. Evidencia-se assim que, a despeito dos programas e projetos elaborados e das obras executadas durante o século XX, pouca coisa mudou no semiárido, demonstrando a incapacidade dos governantes para enfrentar efetiva e eficazmente os problemas da região. Ademais, interesses clientelistas e de grupos passaram a se privilegiar com as obras promovidas para o combate à seca, situação analisada em demasia por Celso Furtado e batizada como indústria da seca. Mas ainda, os diagnósticos para implementação de políticas públicas não são levados em conta o conhecimento local e a participação efetiva das comunidades.